Então, vou considerar o silêncio como não e vou partir para o nosso segundo tema, que trata de multiletramentos na escola. Esse aqui não é só um capítulo, é o livro todo. E aí eu busquei tirar desse livro o espírito principal dele, sabe? Os principais apontamentos da professora Roxane Rojo. Ela até participou como uma das convidadas a escrever a BNCC, tá? Então, tem muito do pensamento dela na BNCC, e a gente vai ver algumas coisas durante a minha fala aqui, 9:10, preciso acelerar um pouquinho. Então, gente, uma questão que acho que pontua muito esse livro é por que abordar a diversidade cultural e a diversidade de linguagens na escola? Há lugar na escola para o pluralismo, para a multissemiose e para a abordagem pluralista das culturas? Por que propor uma pedagogia dos multiletramentos? Por essa pergunta já dá para a gente entender do que esse livro trata. Então, esse livro vai falar de diversidade cultural, diversidade de linguagens, de semiótica, multissemiose, tá? Então, é por aí que nós vamos. E aí, eu acho que uma resposta para essa pergunta é justamente essa afirmação do grupo de Nova Londres, que foi o grupo que cunhou esse termo multiletramento e que propôs a introdução do multiletramento na escola. Essa fala deles responde à primeira pergunta que eu trouxe como uma provocação. O que é uma educação apropriada para mulheres, para indígenas, para imigrantes que não falam a língua nacional, para falantes dos dialetos não padrão? O que é apropriado para todos no contexto de fatores de diversidade local e conectividade global cada vez mais críticos? Então, houve uma conferência nos Estados Unidos, no ano de 1996, e esse grupo da cidade de Nova Londres fez essa indagação. O que é uma educação apropriada para uma escola com pessoas tão diferentes, que não falam a mesma língua, que não têm nem a mesma linguagem? Como é que a gente atinge? Como é que a escola atinge todas essas pessoas? O que é apropriado para todo mundo? O que eu falo para um indígena é apropriado para o que eu falo para uma outra pessoa? Faz sentido as normas culturais do branco para os indígenas? Como é que eu dou conta? Como é que a escola dá conta de tanta diversidade? O mundo hoje está cada vez mais conectado, né? Então, está tudo muito mais próximo, as culturas estão muito entrelaçadas. E o que faz sentido na escola para todo mundo? Já que a escola tenta tratar tudo de forma homogênea. A escola apresenta os conteúdos como se fosse óbvio para todo mundo, como se os conteúdos apresentados fizessem parte do cotidiano de todas as pessoas. E não! Os conteúdos que a escola apresenta fazem parte do cotidiano de um grupo muito específico de pessoas, que é o branco, homem, heterossexual, cristão, letrado. Quem não tiver uma dessas 5 características, não tem muita familiaridade com os conteúdos que a escola trabalha historicamente. E aí, nessa conferência, esse foi o grande tom, tá? Então, vamos ver um pouquinho o que é multiletramento para compreender a proposta do livro. O multiletramento, olha lá, inclui mídias eletrônicas no ensino e na aprendizagem. Olha que interessante, né? Então, quando a gente fala de incluir mídias eletrônicas, então é só colocar um tablet. Não é só isso, né? O que o tablet
oferece? O que um celular com acesso à internet oferece? O que você pode desbravar a partir de um dispositivo que acessa a internet dentro da escola? É isso aí que é o multiletramento. É essa introdução de... Quando a gente pensa em letramento na alfabetização, a gente não pensa em conhecer o mundo antes das letras, compreender o contexto. O multiletramento diz respeito a isso também. Só que no mundo onde a diversidade cultural e de pessoas é validada e que a gente tem mídias eletrônicas que podem facilitar o acesso a mundos diferentes do nosso. Essas mídias eletrônicas, elas são interativas, elas são colaborativas, elas fraturam, elas quebram, elas rompem, elas transgridem. Além de romper, elas vão além das relações de poder que estão estabelecidas. O que eu acabei de falar para vocês sobre a cultura escolar, ser branca, ser masculina, ser heterossexual e etc., é uma relação de poder. Né? É o exercício do poder desse grupo sobre todos os outros. Quando eu tenho, em sala de aula, um celular que acessa a internet, eu tenho a oportunidade de romper com a lógica desse grupo. De pelo menos mostrar para o meu aluno que existem outras lógicas. E que uma dessas outras lógicas validam a existência dele. Esses elementos também, eles são híbridos, eles promovem misturas. Híbrido é mistura, né? Combinação. Então, esses elementos eletrônicos, eles são híbridos, eles são mestiços, eles são fronteiriços. Mestiços misturados de quê? De linguagens, de culturas. Quando a gente coloca todos esses elementos dentro da sala de aula, a produção de conhecimento e a própria produção da identidade pessoal, ela vai ser alterada. Como é que a gente produz conhecimento na escola? Pelo sistema linguístico, principalmente pela oralidade e pela escrita, tá? Mas, quando eu tenho acesso a mídias e à internet, eu posso... Eu posso acrescentar ao processo de produção pessoal do meu aluno, eu posso acrescentar ali no pacotinho, no repertório do meu aluno, imagens, sons, movimentos, e ele pode ampliar demais a forma de produzir conhecimento dele, a forma de se relacionar com o mundo. Além de mostrar para esse sujeito que a aprendizagem não é uma produção individual, não precisa ser. Eu aprendo com o outro. Eu aprendo com o que o outro sabe para além do que eu sei. A cultura do outro enriquece a minha. Tá? Então, o multiletramento são esses elementos que alteram esse processo de produção pessoal de cada sujeito. O grupo da conferência que eu falei para vocês, eles elaboraram um manifesto. O grupo de Nova Londres. Eles elaboraram um manifesto chamado Uma Pedagogia dos Multiletramentos, desenhando futuros sociais. E aí, olha só, o grupo afirmava que a escola, né, precisava assumir os novos letramentos, as novas linguagens que vinham surgindo na sociedade
A escola precisava se integrar, a escola precisava validar isso, precisava colocar isso dentro dela. Não só porque as tecnologias de informação e comunicação invadiram a escola, mas porque a sociedade como um todo estava se valendo dessas novas linguagens, desses novos letramentos, tá? Os currículos escolares, eles precisavam levar em conta toda a variedade cultural que a gente tem numa sociedade, que a gente tem numa sala de aula, deixar de trabalhar só com a cultura e os saberes daquele grupo privilegiado. A sala de aula já é uma sala globalizada, né? E até hoje a sala de aula ainda se mantém caracterizada pela intolerância, pela falta de habilidade de se conviver com a cultura diversa. Então, olha, em 95, 96, né, que aconteceu essa conferência, esse grupo de Nova Londres escreveu no manifesto deles: a gente precisa de uma pedagogia de letramento, e não só de letramento, mas de multiletramentos. O que significa isso? Pedagogia de multiletramentos, uma pedagogia que leve em consideração as múltiplas culturas, as múltiplas linguagens, os múltiplos saberes. Não só aquele saber historicamente validado pela escola. Esse manifesto vai descrever contextos sociais e tecnológicos de comunicação e aprendizagem em mudança, já lá naquela época estava em mudança. O manifesto vai falar sobre a representação e a comunicação em contextos educacionais, como que isso vem acontecendo, dessa forma tradicional, e vai também discutir o que é essa pedagogia de letramento. Tá? Nesse manifesto vai estar tudo lá escrito. As pessoas que compuseram o grupo de Nova Londres, os nomes deles estão aqui embaixo, tá? Para quem interessar. E aí, o próprio manifesto, ele justifica que eles foram motivados pelas transformações que o mundo vinha vivendo. E que para a escola continuar existindo e continuar sendo eficiente e continuar sendo do interesse dos alunos, ela precisava mudar. Tá? O ensino precisava mudar. O que tem de mais relevante nesse manifesto? A diversidade ao centro. Tá? Então, tudo isso começa porque o pessoal que participou da conferência falou: gente, mas existem muitas formas de comunicação na sociedade hoje. Existem muitas culturas, não dá mais para a escola trabalhar só com uma. Então, a diversidade é central. A noção de design, o que é design para eles? É criação ativa de significado. A professora Rojo, ela fala que design pode ser entendido como pesquisa. Quando você pesquisa, você cria significado para alguma coisa. Cria de forma ativa, porque é você que está buscando esse significado. Então, eles atribuíram à ideia de design esse conceito de criação ativa de significado. E outro elemento central do manifesto é a importância da multimodalidade. Diferentes modelos culturais, diferentes modelos pedagógicos dentro da escola, e que a pedagogia assumisse uma abordagem mais holística. O que é esse holístico? Holístico é sinônimo de integral. Então, a pedagogia precisava assumir uma abordagem mais integral, desenvolver o sujeito integralmente, não só se preocupar mais com o intelecto, que é a principal característica da pedagogia tradicional. Tá? Então, a pedagogia tradicional ela é muito focada no desenvolvimento cognitivo. Não se preocupa
tanto com o movimento psicomotor e não se preocupa com o desenvolvimento socioafetivo, tá? E aí, essa pedagogia do multiletramento vem falando, olha, pedagogia, você precisa desenvolver o sujeito por inteiro, porque o homem é um ser integral. Aí a gente tem algumas características, tá, do multiletramento. No texto diz o seguinte: diferentemente do conceito de letramento, que aponta para a multiplicidade das práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral, mas ainda assim práticas letradas, de leitura e escrita, o conceito de multiletramento aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossa sociedade. Olha lá, multiplicidade de cultura e multiplicidade semiótica de constituição dos textos. O que é a semiótica? Semiótica é aquele olhar que explica a linguagem. Quando a gente vê, por exemplo, um desfile de moda, e aí você olha aquelas roupas exuberantes, que não são usáveis no dia a dia, mas você entende que aquele desfile tem um significado, você está fazendo uma leitura semiótica. Você não está olhando para a roupa. A roupa está te dando um recado. Esse recado é a leitura semiótica. Então, olha lá. Os textos pelos quais a gente se comunica, a gente se informa, eles têm uma multiplicidade semiótica, eles têm uma multiplicidade de significados. E esses significados, eles têm uma multiplicidade de constituição também, eles têm diferentes fontes. Eles não nascem de um só lugar. Tá? Então, essas duas são as principais características do multiletramento. É para além de aprender na escola leitura e escrita, mas é ir para a escola para conhecer cultura das diferentes populações e conhecer o significado das linguagens. E aí a gente precisa compreender que por muito tempo cultura foi um conceito muito utilizado, sabe? Muito elitista. Porque quando uma pessoa vem falando assim, porque eu entendo de obras de arte, não sei o quê, a gente tende a pensar, nossa, esse sujeito tem cultura. Mas todos nós temos cultura. Existe a cultura erudita, que é essa cultura das obras de arte, do cinema, da história, isso é cultura erudita. Mas existe a cultura popular, que é tão rica quanto a erudita. A diferença entre as duas é que a erudita sempre foi muito valorizada, porque é coisa de europeu, é coisa de branco. E a cultura popular, ao contrário, sempre desvalorizada. Esse cara aí não sabe nada. Não, eles sabem muito, porque cultura é a lente que a gente usa para olhar o mundo. Isso é cultura. Então, é muito interessante eu tirar a minha lente e colocar a lente do meu vizinho e entender como que o meu vizinho compreende o mundo, como que o meu vizinho interpreta o mundo. Isso a escola tem que oferecer para o estudante. Né? E a escola tem que dar condições para que esse estudante saiba interpretar as linguagens de uma outra cultura e até as linguagens da sua própria cultura. Por quê dos multiletramentos? Então, vamos lá. Mudanças na construção e na representação de significado nos mundos do trabalho, da cidadania e da vida pessoal. Como tudo isso vem mudando, a gente também precisa aprender a ler essas coisas de maneira diferente, a interpretar o mundo do trabalho, a interpretar a cidadania de forma diferente. Tá? O multilinguismo, que é muito comum hoje,
né? Antigamente a gente tinha multilinguismo somente, por exemplo, em países como o Canadá, onde houve colonização francesa e inglesa. Então, os dois idiomas convivem. Tem o Canadá que fala francês e o Canadá que fala inglês, né? Hoje, gente, é muito, muito fácil a gente sair na rua e encontrar pessoas que falam outras línguas no nosso dia a dia. Não preciso viajar para o Canadá para encontrar uma comunidade que tenha pessoas que falam línguas diferentes. Então, o multilinguismo está presente na sociedade. Eu preciso aprender a interpretar essas linguagens também. Então, esse multilinguismo também é um dos porquês do letramento. Por que ter letramento? Porque o mundo vem mudando, porque o multilinguismo está se expandindo, porque o letramento escolar é grafocêntrico e os textos já não são mais essencialmente escritos. A gente tem uma série de modelos textuais hoje em dia. Música, cinema, oratória, imagem, tá? Então, a escola é grafocêntrica, né? A principal linguagem da escola é a linguagem escrita, tá? Mas o mundo já não é grafocêntrico. E um outro motivo para a gente investir no multiletramento é a experiência cotidiana de construção de significado, que está cada vez mais próxima de uma negociação, tá? De negociação de diferenças de discurso. Às vezes, gente, duas pessoas estão falando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Eu preciso ter a habilidade de escutar o que o outro está falando, interpretar o que o outro está falando, comparar com o que eu estou falando para achar o que é semelhante e o que é diferente, para chegar num consenso. Sem consenso, a gente não caminha. Então, eu preciso ser capaz de perceber e de negociar essas diferenças do discurso, sabe? E não só eu, todo mundo precisa ter essa capacidade. A escola tem que trabalhar com essa capacidade. Então, vocês estão vendo que, por mais que a gente viva um tempo em que a informação é de muito fácil acesso, a escola é responsável por desenvolver habilidades muito mais importantes e complexas do que somente obter a informação, memorizar a informação. O multiletramento vai por esse caminho, de desenvolver habilidades para trabalhar com as informações nas diferentes formas que ela aparece na sociedade. O que é essa pedagogia do design da multimodalidade, né? É você ensinar o aluno a criar significado, a transformar significado, a refazer significados. Então, é você ensinar o aluno a construir significado, né? A entender as coisas, a interpretar o mundo. Um mundo que está em transformação muito veloz. É um mundo muito dinâmico. Então, essa pedagogia do letramento é uma pedagogia do design. E o que é o design? É a criação de significado. Então, olha ali, design de significado, algo que você faz no processo de representar significados. Você vai representar esses significados para você mesmo e para o mundo. Para você, como é que você cria significado? Lendo, vendo, ouvindo. E como que você passa esse significado para o mundo? Nos processos de comunicação. Então, esses exercícios estão presentes nessa pedagogia do multiletramento, nessa pedagogia do design de significados. Questões que estão abertas ainda sobre os significados,
precisam ainda ser discutidas, por exemplo, são questões representacionais, né, a que se referem os significados, questões sociais, como os significados conectam as pessoas que eles envolvem, questões estruturais, como que esses significados serão organizados, intertextuais, como que os significados se encaixam no mundo maior que já existe de significado. Se eu vou construir um significado, como que ele vai se encaixar, como esse novo significado vai se encaixar no mundo já existente? E principal, a quais interesses os significados são distorcidos para servir? Será que os significados que eu estou criando, que eu estou capacitando os meus alunos para criarem, será que eles estão servindo a alguma ideologia específica? Será que os significados que eu crio para as coisas com as quais eu me relaciono estão distorcidos por alguma ideologia? Então, são questões abertas que precisam ser discutidas ainda. A gente tem inúmeras modalidades de significados a serem construídos, tá? Então, linguagem escrita, representação visual, espacial, tátil, tudo isso compõe a multimodalidade de significados. E aí a pedagogia dos multiletramentos, né? São alguns pontos de partida para a aprendizagem, tá? Então, tecer o conhecido e o desconhecido, entrelaçar o experiencial e o conceitual, a teoria e a prática, estender os repertórios pedagógicos dos professores e os repertórios de conhecimento do aluno, levar em conta as subjetividades do aluno. Então, esses 4 elementos são pontos de partida para a aprendizagem do aluno, tá? Então, quando a gente começa a tecer uma relação entre o que o aluno conhece e o que ele não conhece, a gente está oportunizando a aprendizagem. Quando eu começo a relacionar experiência prática com teoria, quando eu evidencio essa relação, o aluno começa a ver sentido no que está aprendendo. E quando eu estendo, quando eu junto o saber do professor com o saber do aluno, eu atribuo significado para o saber do aluno, né? Levando sempre em consideração que o aluno traz a sua subjetividade, que é resultado da sua história de vida, da sua experiência, tá certo? Quando a gente trabalha com a pedagogia do multiletramento, a gente inverte essa lógica da pedagogia tradicional, né, que é ensinar como transmissão. Ensino é um processo de transmissão, que tem como resultado uma estabilidade cultural e a uniformidade de saberes. Todo mundo sabe a mesma coisa e a cultura é só essa. A cultura válida é somente essa que eu estou apresentando. Quando a gente trabalha com a pedagogia dos multiletramentos, como a gente vai trabalhar com um processo de construção de significado, a gente tem oportunidade de transformar o que já se sabe, de construir novos conhecimentos. Por isso, a pedagogia do multiletramento ela é transformadora, né? O aprender nessa pedagogia é um processo de criação, não é um processo de reprodução. E como que eu crio o meu conhecimento? Por intermédio de experiências, de troca de saberes, de comparações, de diálogo, tá? O que a gente tem como resultado? A gente tem diversidade de saberes. Eu não reproduzo mais só o que falam, mas eu contesto o que já existe, eu contesto verdades que são ditas como absolutas, eu crio uma dinâmica cultural, eu crio um movimento cultural. Esse dinamismo aqui
tem relação com movimento. Como que se faz o multiletramento, né? A gente tem alguns componentes importantes. A gente parte de uma prática situada, que envolve experiências de mundo e significados situados no contexto do mundo real. A gente trabalha com a metalinguagem, que é explicando a linguagem. Metalinguagem é a linguagem que explica a linguagem. Porque a gente vai dar instruções, explicações muito claras para os sujeitos, tá? A gente vai trabalhar com análise e interpretação do contexto social e cultural, tanto de políticas quanto de ideologias e valores, sempre partindo dos designs que estão sendo desenvolvidos. Lembrando que design pode ser substituído por pesquisa, é criação de conhecimento. E a gente tem, como resultado, uma recriação de sentido do que já se sabe. Então, o aluno atribui um novo sentido ao que ele está conhecendo, um sentido que seja coerente para esse aluno, que tenha significado para esse aluno, que ele veja aplicado no dia a dia dele. A gente vai criar possibilidades práticas para que os alunos se transformem em criadores de sentido. O professor organiza as condições para que isso aconteça, tá? Então, é preciso desenvolver competências técnicas, né? Que advêm do conhecimento prático, do fazer, né? Mais uma vez, a gente pensa aqui mãos na massa, né, do aprender fazendo, tá? Para ele criar sentido, para que ele possa entender, a partir do momento que ele exercita, ele passa a ter maior facilidade para compreender os textos que ele lê. Quanto mais eu leio, mais eu entendo. Quanto mais eu uso uma tecnologia, mais eu entendo essa tecnologia. Mas eu tenho condição de usar o que eu aprendi, né? E com isso eu vou desenvolvendo a capacidade crítica desse sujeito, né? Porque já que ele constrói, já que ele cria sentido, ele vai entender que os outros também criam sentidos. E que não existe verdade absoluta, só existem sentidos criados por diferentes pessoas. O que existe são relações de poder que muitas vezes fazem uma história se sobrepor às outras. Uma história ter mais força que outras, porque o grupo que criou aquela história, que criou o sentido daquela história, é um grupo hegemônico, é um grupo que representa uma maioria e que tem mais força sobre as minorias. No Brasil, a pedagogia do multiletramento, ela chega ali no meio da pandemia, né? Começa a se falar dessa pedagogia durante a pandemia, que foi um momento muito ímpar na vida da escola brasileira, tá? E ainda a gente não tem solidez de trabalho com multiletramentos no Brasil. Existem algumas iniciativas, tá, de multiletramento, tem uma turma lá dentro da USP, o professor Marcos Neira, que fala muito disso, a própria professora Roxane trabalha com isso, mas você não vê com facilidade essa prática nas escolas brasileiras, né? E a chegada do conceito de multiletramento aqui no Brasil, junto com a pandemia, nos fez enxergar algumas coisas. Por exemplo, as crenças, valores e preconceitos em relação
ao ensino-aprendizagem e às tecnologias e ensino à distância. Isso ficou muito claro durante a pandemia, que ainda existem muitas crenças inadequadas, muito preconceito a respeito do ensino à distância, né? Também a gente viu essa dificuldade que foi mudar, né, das aulas presenciais para os ambientes digitais. Essa dificuldade não foi só de realização prática, mas na época eu trabalhava numa faculdade que muitos professores não sabiam usar como é que chama? Uma plataforma de videochamada. Isso ficou muito evidente durante a pandemia. Por exemplo, universidades federais, principalmente as federais, elas não tinham recursos físicos, elas não tinham computadores para oportunizar o ensino à distância. Então, eles suspenderam as aulas. Vejam que a dificuldade de você trabalhar com diferentes linguagens na escola, ela não diz respeito somente ao professor saber ou não usar um computador, saber ou não usar uma plataforma de videoconferência, mas diz respeito também a você ter acesso ao equipamento. Professores que não sabiam lidar com as tecnologias, a grande desigualdade de acesso aos recursos, isso também ficou evidente. Então, o multiletramento chega justamente nesse momento em que se evidencia tudo isso. O livro segue trazendo a discussão se as tecnologias digitais são a salvação ou se são as grandes vilãs da história da escola, né? E aqui a gente tem uma imagem que circulou bastante na internet, tratando sobre tecnologia e acesso. Na verdade, não é a tecnologia que é a salvadora ou a vilã, principalmente a tecnologia vista como vilã, né? Mas é a desigualdade. Porque se a criança aqui do lado direito da tela tivesse as mesmas condições de acesso que a criança do lado esquerdo, ninguém iria questionar se a tecnologia é um bom recurso para, por exemplo, se enfrentar um momento de pandemia, né? Todo mundo ia concordar que sim, mas como a gente vive num país onde a desigualdade é muito grande, existe essa discussão sobre ela ser salvação ou ser vilã. Eu vou passar essa parte aqui da BNCC porque são só considerações. Eu deixei algumas questões para vocês aqui, mas é que senão a gente vai estourar muito tempo para o terceiro texto, tá? Então, eu deixei, acho que, 3 questões com o gabarito. Então, vocês têm a questão no slide seguinte, vocês têm o gabarito, tá bom? Para vocês tentarem responder e ver o quanto deu para absorver do texto nesse pouco tempo que a gente tratou dele. É um texto muito denso, com muitos conceitos. Eu tentei pegar a ideia principal para que vocês, pelo menos, soubessem do que a gente está falando e pudessem ir buscar mais informações lendo o texto mesmo, tá? Para fazer a prova. O terceiro livro